Graças e paz, irmãos. Vamos louvar nosso Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Aleluia. Pastor Josias. Graça e paz, irmãos. Eu estou muito feliz. Eu dizia pela manhã, amados, que quando anunciei minha despedida da igreja onde estive durante 22 anos, de janeiro de 97, como auxiliar, e a partir de janeiro de 98 como pastor presidente. E quando anunciei, a partir daquele momento, cada encontro que nós tínhamos era uma contagem regressiva, falava isso pela manhã. E eu louvo a Deus, irmãos, porque estamos em uma contagem agora progressiva. Hoje pela manhã, primeiro culto de domingo pela manhã, começando uma história. Hoje, o primeiro culto como pastor, presidente dessa igreja, coração feliz em estar com os irmãos. Eu confesso que tive um sentimento de ser um pastor sem ovelhas durante 15 dias. Entreguei
a presidência de uma igreja e não assumi o pastoreio da outra. Eu até dizia a alguns irmãos: eu estou um pastor sem igreja, aquele sentimento. Mas eu louvo a Deus pelo culto de ontem, maravilhoso, por tudo que aconteceu. Louvo a Deus pela liderança dessa igreja, irmão Donizete, homem de Deus, amado por essa igreja e amado muito pelo Senhor. Louvo a Deus pela vida de toda a liderança. Hoje é um encontro especial, é o dia da ceia do Senhor, e eu fiz questão de pedir que os meus companheiros de pastoreio, os líderes da igreja, estivessem servindo a ceia conosco, servindo a igreja. Conversei com o Donizete, pedi que assim fosse nessa noite. Irmãos da liderança jurídica e outros demais líderes, eu sei que tem vários outros. Sei também que os irmãos estavam colocando os casais, coisa linda, para servir, muito bonito isso. Mas só hoje nós vamos servir a igreja, a liderança, que vão estar mais próximos do pastor por ser o primeiro dia. Amados, vamos para a palavra de Deus. Em um dos textos mais conhecidos da Bíblia, quando fala sobre ceia, 1 Coríntios capítulo 11. Estou de olho, irmão Donizete, no horário. Ainda estou lembrado das recomendações das primeiras vezes que vim aqui. Vou ver se terminamos a ceia 8h30 em ponto, tá? Não quero cansar os irmãos. Coloquei meu telefonezinho no celular aqui de olho para não cansar os irmãos. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que diz assim a palavra. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber deste cálice, o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque os que comem e bebem indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, amém. Pai, em nome de Jesus, pedimos que ministre ao nosso coração, fale ao nosso entendimento, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amados, eu quero refletir com vocês dentro desse texto de 1 Coríntios 11, o que Jesus e também o apóstolo Paulo ensinam sobre a ceia do Senhor. Eu quero tirar pelo menos 3 ensinos dentro desse texto. E o primeiro ensino, o apóstolo Paulo, ele fala que o que ele vai ensinar à igreja de Corinto é exatamente aquilo que ele aprendeu do Senhor, conforme diz o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o primeiro ensino que o apóstolo Paulo nos chama a atenção aqui está no versículo 24. O apóstolo Paulo diz, através do versículo 24, que ele recebeu do Senhor o ensino de que existe no momento da ceia
Existe no momento da ministração da ceia uma ênfase muito especial de que existe um corpo, e que este corpo é composto de muitas partes. O versículo 24 diz: tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, quando refleti nesse texto, hoje, eu fiquei analisando como é que foi o sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, o texto está dizendo que Jesus falou que o corpo foi partido, dá a entender isso. Mas se nós analisarmos o sacrifício de Jesus, Jesus não foi partido. Ele foi sim furado pela lança. O sangue do Senhor Jesus foi vertido, sim. Partido foi Tiradentes. Indo de Goiânia para Campos, passamos dentro de uma cidade chamada Conselheiro Lafayette, ali depois de Belo Horizonte, e passando por uma rua, ali estava escrito: por esta rua, neste lugar, foi colocado os pedaços, ou as pernas, ou a cabeça de Tiradentes. Ele foi partido realmente. Então, queridos irmãos, o que significa esse partido? Na verdade, Jesus, e nem Paulo estava dizendo que Jesus foi espedaçado. Na verdade, o que Jesus ele estava apontando é que o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, existe um corpo que é composto de vários pedaços. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, ele disse: olha, nós somos um só corpo, mas com muitos membros, e todos fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo. E era exatamente o que Jesus estava anunciando naquele momento. Na verdade, Jesus estava falando da importância de um corpo em muitos membros, em muitas partes, formando a igreja. O apóstolo Paulo, ele repete em Efésios capítulo 5, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, e diz também que a mulher é o corpo do homem, como o homem é o cabeça da mulher, fazendo aí um paralelo. Na verdade, o que Jesus nos ensina aqui, irmãos, é que nós somos um corpo, ou melhor, o corpo de Cristo, dividido em diversos membros. E isto é algo maravilhoso. Nós não podemos esquecer, deixar que isso saia da nossa mente. Nós somos especiais, nós somos protegidos pelo Senhor. Existe algo de Deus que está no seu corpo, corpo de Cristo, corpo espiritual. É grande esse mistério, diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5. O Senhor, querido irmão, querida irmã, quer que você e eu, nessa noite de ceia, lembremos que nós somos o corpo espiritual de Cristo Jesus, e o Senhor zela pelo seu corpo. A igreja não pode esquecer que o Senhor zela e Ele tem ciúme de nós. Tem um segundo ensino que o Senhor Jesus quer que nós saibamos. Ele disse a Paulo, e Paulo está compartilhando com a igreja de Corinto. E o segundo ensino, irmãos, é primeiro que o pão dividido representa, quando diz assim, partido por vós. E lá em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 22, versículo 19, ele usa outra expressão que é partido, e tomou o pão, e havendo dado graças, partiu, dando-lhe, dizendo: isso é o meu corpo que por vós é dado. Aí já muda
nas próprias palavras de Jesus, já não é partido por vós para dar o entendimento de que os homens partiram Jesus, mas por vós é dado, para nos fazer entender que Jesus nunca quis dizer que ele seria esquartejado, que ele seria partido, mas que a sua igreja seria em diversos membros, o corpo de Cristo. Estava apontando, e o apóstolo Paulo fala disso tanto em Coríntios 12, quanto também em Efésios capítulo 5. E o segundo ensino fala do cálice. O cálice, queridos irmãos, que está no versículo 25 de 1 Coríntios 11, ele ensina: quando estivermos participando da ceia de Jesus, quando estivermos refletindo sobre o sacrifício que Jesus fez por nós, nós, ao vermos, ao olharmos, ao tomarmos o cálice, nós estamos neste momento lembrando, porque o cálice simboliza o sangue de Jesus. Quando diz assim, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Irmãos, eu refletia sobre o Velho Testamento, principalmente em Levítico, também até mesmo do Concílio de Jerusalém, lá em Atos.